Sobre o clima, expectativas. Tem gente já falando em investimento, né, Lívia? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, PVC, Júlio. Né? A gente toda semana tem alguma novidade aí política, né? Essa política muito efervescente do Corinthians é realmente bem complicado a gente analisar o futuro agora, né? Ainda está bastante incerto, mas a verdade é que os candidatos estão se lançando. E existe, né, entre nós aí um candidato que promete um aporte de 5 bilhões ao Corinthians e mesmo, destaque aqui, se ele perder essa eleição. Então, assim, é uma promessa aí de um investidor que eles afirmam, né, ser um banco, mas na verdade é uma empresa, né, de crédito para outras empresas do mercado, né, de serviços e tudo mais, que chama GSP Banco Mercantil, e esse investidor aí está prometendo $1 bilhão ao Timão, caso o André Castro seja eleito, né, presidente do Corinthians na próxima segunda-feira. Nesse contexto, é também interessante a gente contar, né, que dentro de todo essa promessa, né, o André diz que, caso ele venha a perder essa eleição, o projeto continuará tramitando no Corinthians, ou seja, ele vai apresentar para o conselho, vai apresentar para os órgãos responsáveis para injetar esse valor aí. E já num curto espaço de tempo, a expectativa dele, o planejamento dele é que mais de 500 milhões de reais sejam injetados para acabar com o transfer ban e, enfim, outros tipos aí de punições e dívidas que o Timão tem. E aliás, dívidas são muitas, né, PVC? O Corinthians está numa fase financeira terrível. Isso vai ter que se resolver a partir da eleição. Eu estava falando com a história da Lívia sobre... Eu acho que a questão... A gente fica apostando em milagre, né? Vai ter o André Castro que vai botar $1 bilhão, o Marcelo Marques que vai comprar a Arena do Grêmio. Não é necessário... Todas as ações podem ser muito positivas. O que você precisa fazer, primeiro de tudo, é gastar menos do que você ganha. Primeira coisa é essa. É igual na sua casa. Você gastar menos do que você ganha, você vai juntar dinheiro e daqui a 10 anos você vai estar melhor do que está hoje. E o Corinthians não fez isso, ao contrário. Então, eu não gosto muito dessas histórias, porque no fundo, o Augusto Melo foi o mesmo não, foi um outro tipo de conto da carochinha. O Augusto Melo foi o cacareco. Sabe o que é o cacareco? Não. O cacareco era um rinoceronte fêmea que morava... Você fica denunciando a nossa idade. Que morava no Zoológico do Rio de Janeiro, em 1959, e que foi transferido para o Zoológico de São Paulo, e foi notícia. Sim, acho que agora eu lembrei. E aí, naquela época, as eleições para vereador eram em cédula, e você escrevia o nome do candidato. Sim. Então, 49 mil pessoas, eu acho, escreveram Cacareco. E o Cacareco foi eleito vereador. Olha só. Igual o Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians. Sim. Igualzinho. Quando você vota não, em vez de votar sim... Acontece muito. Né? Você não pode votar sim, eu quero Augusto Melo. Não, você precisa votar sim, eu quero Augusto Melo. Em vez de dizer não quero o grupo do Andrés, voto Augusto Melo. Sim. Vai dar errado. A gente sabe disso no Brasil. As eleições hoje são só assim hoje em dia, viu, PVC? Vai dar errado. Não só do Corinthians, viu? A cada 29 anos no Brasil, você pode olhar a eleição presidencial. 1961, 1960, 1979 e 2018. Pode fazer a conta. Sim. Cada 29 anos acontece uma tragédia. E, ó, tem jogo do Corinthians no fim de semana. Deixa eu dar o serviço aqui para você, torcedor do Corinthians. Domingo, às 4h, tem Vasco e Corinthians. Onde assistir essa partida? Ela vai passar na TV Globo e no Premiere. Portanto, você, torcedor do Vasco, você, torcedor do Corinthians, pode assistir a partida 4h, domingo agora, na Globo e no Premiere. Fala um pouco sobre o time, Lívia. Como é que está a divisão de foco? O elenco está conseguindo se concentrar com essa batalha política? Sim, o CT é sempre bastante blindado, viu, Diego? É uma situação que a gente já analisa há algum tempo aí, como o Fabinho Soldado, né, e agora também o Dorival fazem, né, para blindar
esse elenco e tentar, de alguma forma, impedir que esses problemas externos atinjam a equipe. Mas a questão agora, hoje, né, é o problema esportivo mesmo, né? A questão de desempenho do elenco, né? E o problema com as lesões. Mas uma boa notícia para o torcedor é que o Memphis Depay evoluiu na recuperação dele. Já teve aí um avanço, né, em relação ao que estava nas últimas semanas, depois que ele teve uma lesão grave na coxa. E isso traz também uma esperança, uma expectativa para o torcedor, né, que a partir das próximas semanas ele consiga estar disponível para jogar pelo menos a Copa do Brasil, né? Vai ter confrontos aí importantes eliminatórios, né, decisivos. E se ele estiver disponível, ajuda bastante, né? Obviamente que para esse fim de semana não tem como, até porque foram os primeiros trabalhos dele com bola individuais, né? Inclusive sob a supervisão do Departamento de Fisioterapia, mas já começa uma evolução interessante, né? Num processo bastante doloroso que vive hoje o Corinthians com, né, Yuri fora, até o Carrilho também, né? Numa situação de recuperação. Inclusive, agora nessa semana, José Martínez, né, o volante, também teve a mão operada, vai ficar pelo menos um mês fora. Então, são muitos desfalques. Então, qualquer boa notícia aí de avanço em recuperações ajuda bastante essa equipe do Corinthians a ter um pouquinho mais de otimismo. E esse jogo, Júlio? Vasco e Corinthians. Me pediram palpite para esse jogo ontem lá no Band Esportes e eu falei, caramba, fiquei pensando. Esse é triplo na loteria, né? Porque nenhum dos times é confiável, não é confiável para bem e nem para mal, na verdade, né? Nenhum deles também é confiável para mal. Assim, às vezes o Vasco pode fazer o jogo que fez contra o Santos, às vezes o Corinthians pode fazer o jogo que fez contra o Palmeiras, quer dizer, são times que são capazes de fazer bons jogos, mas também são capazes de fazer jogos trágicos. O fato é que é um jogo, estou olhando aqui para a tabela, é um jogo que, olha, quem perder, minha gente, quem perder vai ficar cada vez mais afundado nessa história de medo de cair, né? O Corinthians, historicamente, se dá muito bem contra o Vasco, né, PVC? Assim, o Vasco é meio freguês do Corinthians histórico. Eu sei que tem gente que acha que isso aí não entra em campo. Eu acho que algumas freguesias, quando elas são muito, assim, acentuadas, são coisas que a gente precisa levar em conta. Tem algumas coisas ali dos deuses da bola, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Que elas existem. Ou exatamente. se você preferir, eu não sou supersticioso porque dá azar. Enfim, o Vasco, ele depois daquele jogo contra o Santos, ele já perdeu contra o Juventude. O Corinthians sem Carrilho, Memphis e Yuri Alberto, me parece que um time com cara de time para jogar para não cair. Eu acho muito difícil dar palpite sobre esse jogo. Acho que vai ser um jogo dominado pelo Vasco, em que o Corinthians vai tentar, de alguma forma, repetir algumas das boas atuações que teve nas últimas semanas, mas sempre boas atuações inconsistentes, né? Boas atuações em pequenos pedaços do jogo e não em jogos inteiros. Super difícil dar palpite nesse jogo aí. A diferença fundamental, para mim, é que o Corinthians não tem Yuri Alberto, Memphis, Carrilho e José Martínez. E tem o Garro dizendo que não tem mais joelho. Vou acompanhar. Domingo, 4 da tarde, esse jogo. Desfalque mesmo, né? É só a freguesia mesmo que está me fazendo acreditar que o Corinthians pode não perder do Vasco, porque a tendência seria perder. A ver, ainda mais fora de casa. Caldeirão de São Januário, né? E rivalidade extrema, né? Tem que ficar falando em briga de torcida, etc. Tem que ficar muito de olho que Vasco e Corinthians sempre dá problema. Vamos acompanhar. Agora, voltando à política, fala do André Castro, Olívia, porque ele deu uma entrevista explicando, né, o projeto dele, que é um projeto ousado. Ele apresentou uma carta de intenções ao GSP Bank com investimento de $1 bilhão. Se a gente converter na moeda atual, real, 5 bilhões e 400 milhões, né? 5,4 bilhões de reais. Só que o investimento, como você disse, seria condicionado à eleição dele. No entanto, o André afirmou que pretende levar o assunto adiante, mesmo se não for eleito. Vamos ver. Mostro aqui para vocês uma carta explicativa, que também vai estar com a minha assessoria, onde tem um QR Code que vocês possam escanear e compartilhar com quem vocês quiserem. Aqui está assinada pelo CEO da empresa, Sr. Carlos César, onde tem um compromisso de um investimento de até $1 bilhão.
Antes de entrar com mais detalhes mais à frente, eu reforço para vocês que a nossa prioridade é equilibrar as nossas contas, reduzir a nossa dívida e recuperar a nossa credibilidade. Somos totalmente contra a SAF no Corinthians. Vamos preservar o controle associativo com governança e capital privado. É até $1 bilhão. Até $1 bilhão. Até $1 bilhão pode ser R$10? Será que são... Ficou em aberto isso. Olívia, será que tem contrapartida? Nada em troca, assim, é um investimento prometido? Então, a gente tá, como eu estava falando anteriormente, isso tudo está condicionado à eleição, né, do André Castro. Pelo menos é o que diz a nota, né, essa carta de intenção aí do GSP Bank. Mas eu acho interessante a gente citar, né, esse ponto específico, né, da eleição dele, porque ele garante que, mesmo que ele não seja eleito, ele vai caminhar com esse projeto. Então, abre essa margem para talvez uma cobrança, né, da torcida em cima dele. E aí a gente foi dar uma investigada, né, nesse banco GSP e encontramos, né, algumas questões que mostram que talvez o banco não seja capaz de arcar, né, com esses valores aí, principalmente olhando, né, nesse montante de $1 bilhão, né, que é realmente um valor muito alto. Por não ser um banco estritamente, né, na palavra, uma instituição financeira, ele não faz parte do ranking, né, de empresas, de instituições fiscalizadas pelo Banco Central. Então, a gente não consegue levantar informações públicas, né, no caso que então sejam informações que estejam à disposição dos clientes, enfim, do interesse público, sobre o patrimônio. Então, existem informações incongruentes a respeito desse patrimônio líquido ou também dos passivos, enfim, do GSP Bank. Ele não é um valor, digamos assim, conclusivo. Mas a gente tem ali em torno de aproximadamente R$6 bilhões. Então, no montante, o GSP Bank estaria disposto a comprometer praticamente todo o seu patrimônio, né, todo o seu capital, para investir no Corinthians, né, quase aí muito mais do que 80%, 90% do seu patrimônio. Então, isso também começa a chamar atenção, né, porque eles dizem que, né, tanto o André quanto o GSP que vão abrir para fora aí a oportunidade de outras empresas desse fundo, né, de investimentos poderem mostrar, né, expor as suas marcas no Corinthians e também injetar dinheiro. Vou fazer 2 perguntas para você. Eu quero fazer umas também. Bota na fila. 2 perguntas para você. Primeira pergunta, uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém. Você sabe o que é o cacareco? Agora ela sabe. A segunda pergunta. Deixa eu responder. Diga. Porque assim, eu adoro ouvir quando você conta de novo as histórias, PVC. Eu escuto as suas histórias quantas vezes for necessário. Meus filhos não gostam. Meus filhos acham que é chato. Porque teus filhos te encontram todo dia, né, PVC? Tiozão do pavê, essas coisas. PVC, segunda-feira eu encontrei no bar, ele foi me contar uma piada. Conhece essa tal piada? Eu falei, pô, PVC, você me contou 6 vezes no Mundial. Seu amigo não conhecia. No Mundial você me contou essa piada todas as vezes que a gente se encontrou. Mas eu perguntei pro seu amigo não conhecia. Segunda pergunta. Se eu não vou ser presidente, por que razão eu vou pegar $1 bilhão até $1 bilhão e dizer assim, toma, Lívia, administra pra mim? De dólares. A gente tá falando de $1 bilhão. É engraçado isso, PVC. Ele se diz como corintiano, né? Ele tem essa responsabilidade de ajudar o clube. Então, assim, ele vai apresentar esse projeto, essa parceria estratégica, né, como a própria GSP se intitula, né, uma parceira estratégica, uma possível parceira estratégica do Corinthians, para que dê continuidade lá e tente, de alguma forma, liquidar algumas dessas dívidas que são muito urgentes, né? Inclusive Transferban,
e outros processos que estão tramitando aí na FIFA. Eu acho, eu não quero botar você em enrascada, Lívia, mas eu acho que assim, acho que o corintiano que tá, vou te fazer uma pergunta. O corintiano que deve estar assistindo a gente, eu me coloco no lugar dele, e ele deve estar pensando duas coisas. Primeiro, pô, lá vem os picaretas aí, né? O banco que não tá listado, que no Banco Central, eu não sei o quê. O cara é bonito, deve tá boa todo mundo pinta, olhando. tá de terno, Tudo bem. sapato bem calçado. O corintiano deve estar olhando e falando, pô, lá vem mais um. E aí, ele também deve estar se fazendo a segunda pergunta que eu estou me fazendo, e aí pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta absolutamente idiota, mas eu vou torcer para a Lívia ter a resposta. Quem é o André Castro? Quem é esse cara? O André Castro, ele é um sócio do Corinthians já há mais ou menos uns 30 anos, mas nunca teve uma vida política ativa. Ele tem 46 anos, então é um rapaz já da nova guarda, digamos assim, que a gente está falando sempre de aspones, né, dentro do Corinthians, de pessoas que têm uma vida política há mais de 40 anos, né, dentro do clube. Então, ele tem uma vida política bem recente, foi eleito, né, para esse triênio no Conselho Deliberativo, e desde o ano passado ele vinha estudando aí essa possibilidade de um empréstimo para o Corinthians. Entendi. Primeiro foi essa ideia. Tá respondido. A grande notícia, uma entendeu? nova cara nesse universo político do Corinthians. A grande notícia para mim, o grande alívio que eu recebi agora é que ele tem 46 anos e é da nova guarda. É sócio do Corinthians há 30 anos e graças a Deus, senão eu ia fazer uma bobagem. Aos 16, ele não tinha 5 bilhões. Não tinha. Que aparentemente também não são dele, né? São de um banco X. Não são dele. Ele é um cara, ele se diz, né, um cara do mercado financeiro. Amigo do cara que tem. E eu fui dar uma pesquisada, né, no currículo dele. E ele é um assessor, um corretor, digamos assim, né? Trabalha numa empresa que chama Alta Vista Investimentos, que é atrelada à XP, a corretora que a gente conhece, né? E ele foi atrás aí de um investimento, mas como ele chegou à GSP, como que ele fez essa primeira ponte, são perguntas ainda não respondidas, até porque acabou a coletiva, a gente só pôde fazer uma pergunta a cada jornalista, ele se levantou e foi embora. Então, não quis ficar ali para um quebra-queixo, para bater um papo com a gente no off. É importante a gente saber quem é, né? Então, a pergunta não é tão idiota assim. Acho que a maior parte dos corintianos não sabem quem é o André Castro. A Lívia está contando, é uma figura nova, uma pessoa que vai aparecer nesse cenário. Quando apareceu lá a SAF da Portuguesa, que eu sei bem da história, porque é meu time, acompanhei mais de perto do que outras transformações em SAF. O cara chega lá, a SAF do bilhão, porque construir um estádio e pagar as dívidas da Portuguesa custava 1 bilhão. É lógico que na cabeça desse cara não está a gastar 1 bilhão. E a dívida de 526 milhões já foi equacionada para 100 e alguma coisa. Né? O estádio que supostamente ia custar 400, não sei o que, vai custar menos. Então, o cara, mas quem quiser comprar o Corinthians, se o Corinthians quiser virar SAF, e não me parece ser o caso desse tipo de investidor, ele vai ter que chegar com um valor exorbitante, que na prática vai ser outro. Sim. Porque o Corinthians não tem capacidade no mercado hoje, ele não tem credibilidade no mercado para que as dívidas dele sejam equacionadas. Ele precisa que algum avalizador entre na história. Agora, só queria completar com uma frase, PVC. Que a gente precisa pro break. Esperar também que alguém vá pôr 5 bilhões no Corinthians sem mandar nesses 5 bilhões... Sim. Ou seja, eu boto 5 bilhões, mas eu que mando nos 5 bilhões. Lógico. É utópico. Você vai botar 5 bilhões na mão do quê? Do presidente da vez? Você tá maluco que alguém vai fazer isso? O Paulo Nobre nunca prometeu que ia fazer o que ele fez. E chegou e fez, certo? Mas ele era o presidente, né? Ele tinha o dinheiro. Sim, mas ele nunca prometeu, eu vou botar 1 bilhão de reais. Sim. Nunca falou, o de dólares. Deixa eu agradecer a Lívia, Camilo. Lívia, vamos acompanhar então. Segunda-feira é o dia, hein? Obrigado pelas informações. Segunda-feira é o dia e estaremos lá, Diego. Beijo, Júlio. Beijo, PVC. Valeu. No próximo bloco falaremos sobre o São Paulo, que tem definido seu adversário. A gente segue ao vivo, agradecendo sempre a sua audiência. Deixa um like na nossa transmissão. E você, onde assistir a partida do fim de semana do Santos, do Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, hein, meus amigos? Coloca aí na tela, ó.
4 da tarde do domingo, Arena Fonte Nova, transmissão da TV Globo e do Premier. Falamos um pouquinho aqui na abertura do programa sobre esse jogo, né, PVC, o Bahia como favorito. Bahia é favorito, muito favorito. O Vojvoda vai provavelmente no avião do Santos para Salvador. Se ele vai no mesmo avião, eu não entendo por que ele não vai para o banco de reservas, para estudar o Santos, mas ele conhece o Santos, já jogou contra o Santos. O time dele rebaixou o Santos em 2003. Para ver se ele se arrepende. O anúncio oficial aí. E o Ancelotti vai estar lá também. O Ancelotti vai para lá e não é para ver o Neymar, porque o Neymar está suspenso. Então, o Ancelotti está fazendo um curso intensivo de Brasil. Ele está viajando no Brasil para estudar tudo. Desde ver jogador até entender como é a torcida em Salvador, como é a torcida em Porto Alegre. E o David, até vocês falaram ontem na transmissão, está falando bem o português, muito bem, né? Tem um respeito pelo clube que ele trabalha impressionante. Especialmente levando em conta o presidente do clube que ele trabalha. É verdade. Pessoal, deixa eu registrar aqui algumas participações. O Ailton Feitosa, cadê? Tá falando aqui da Lívia. Pois é, deixa eu explicar. Tem muita gente perguntando da Lívia. Onde está a Lívia, Olívia? A Lívia não, a Lívia. A Luísa. Nossa, por que eu tô chamando a Luísa de Lívia desde Porque ontem? a Lívia entrou agora. E ontem tinha a Lívia aqui também. A Luísa tá com um probleminha na garganta, tá, pessoal? Ela tá gripada. Na segunda-feira ela deve estar melhor. Ela vai estar por aqui. Quem mais? Tony Oliveira mandou mensagem aqui também. Jorginho conquistou a Liga dos Campeões, a Eurocopa e foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2020 e 2021. Sim, mas por que nós estamos falando disso? Não sei também. Ele mandou aqui essa informação. Obrigado, viu, pela informação. Deixa eu ver. Cássio, vou levar o Ancelotti no bar da... As quartas de final da Libertadores 2025 serão disputadas nas semanas entre os dias 16 e 18 de setembro, jogos de ida, e entre 23 e 25 de setembro, jogos de volta. Jogos de ida. 16/9, numa terça-feira, às 19h30, Vélez vezes Racing. 17/9, numa quarta-feira, às 21h30, River Plate vezes Palmeiras, Monumental de Nunes. 18/9, numa quinta-feira, às 19h, LDU e São Paulo, Casa Blanca. 18/9, quinta-feira, às 21h30, Flamengo e Estudiantes, no Maracanã. Jogos de volta. 23/9, terça-feira, às 19h30, Racing vezes Vélez, El Cilindro. 24/9, quarta-feira, às 21h30, Palmeiras e River Plate no Allianz Parque. Dia 25/9, quinta-feira, às 19h, São Paulo e LDU, Morumbis. Dia 25/9, quinta-feira, às 21h30, Estudiantes e Flamengo, Jorge Luiz.